Vamos ler a Sagrada Escritura do Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, começando no verso 39. Diz assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Só até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, Senhor. Trabalha os nossos corações, realiza a Tua obra e glorifica o Teu próprio nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Muito bem, queridos. Esse é um texto muito precioso da Sagrada Escritura. Na verdade, toda a Escritura é preciosa, né? Mas esse texto, de uma forma especial, ele tem sido usado e ainda será muito usado, acredito eu, para dar entendimento às pessoas a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. E essa história também é de um grande consolo, né, para todo aquele que se acha perdido, para todo pecador, que independentemente da gravidade do seu pecado, da gravidade dos seus atos, né, quando essa pessoa se arrepende, então o Senhor Jesus realiza uma grande obra na vida dessa pessoa. Este homem que estava ali crucificado, ele não era, como alguns dizem, né, o bom ladrão. A Bíblia é clara em dizer que ele era um criminoso. Naquela época, somente os piores criminosos eram crucificados. Então os atos desse homem eram terríveis. E lá em Mateus capítulo 27, no verso 44, nós vemos que os dois que estavam crucificados com Cristo, diz assim as Escrituras, os dois ladrões que foram crucificados também o insultavam. Esses dois homens que estavam crucificados ali, Jesus no meio deles, os dois eram criminosos e os dois estavam insultando a Jesus ali na cruz. Mas de repente, um deles se arrepende da sua atitude, e então ele muda as suas palavras, ele muda o seu coração ali. E a grande pergunta é: o que levou este homem a mudar? O que levou este homem que em um momento estava insultando a Jesus, de repente ele para e muda a sua atitude? A gente pode pensar em muitas coisas. Talvez este homem já tinha visto e ouvido Jesus durante suas caminhadas pelas ruas de Jerusalém, e quando talvez ele tivesse ouvido já Jesus, ele não acreditava naquelas coisas, ele não acreditava nas palavras do Senhor Jesus, porque aquilo que Jesus falava não condizia com o seu estilo de vida. E talvez ele olhasse, ouvisse e dissesse: isso não é para mim, eu não preciso dessas coisas. Ou talvez ele até pensasse: já fiz muita coisa errada na vida, e eu acredito que não existe mais perdão para mim. Ou
talvez ele ainda, não sei a idade dele, talvez ele pensasse: estou muito jovem ainda para seguir este homem. Talvez, quando eu for mais velho, talvez eu procure uma religião, talvez eu procure a Deus. A verdade, queridos, a gente não sabe realmente o que se passava na vida daquele homem, mas vamos tentar entender aqui o que de fato aconteceu. E a primeira coisa que eu quero pensar aqui, primeira coisa e acima de tudo, está a soberania de Deus para salvar os pecadores. Veja só, queridos, havia ali 2 criminosos que estavam sendo crucificados juntamente com o Senhor Jesus, um à direita e o outro à sua esquerda. Eles estavam muito próximos de Jesus, a distância era a mesma que eles estavam do Senhor Jesus. Eles viram e ouviram tudo o que se passou ali durante aquelas horas em que Jesus estava pregado na cruz do Calvário. Os 2 estavam morrendo, os 2 estavam sentindo as mesmas dores terríveis da crucificação. Os 2 eram pecadores ímpios, condenados à morte eterna, não só a morte ali na cruz, mas a morte eterna por causa dos seus pecados. Os 2 precisavam do perdão dos seus pecados. Mas o que a gente vê aqui é que um deles morreu em seus pecados, assim como havia passado toda a sua vida, toda a sua existência, com o seu coração endurecido, incrédulo, blasfemando e rejeitando as coisas do Senhor. E de repente o outro creu, se arrependeu e clamou por misericórdia do Senhor Jesus, e por isso ele foi salvo. E a pergunta que fica, queridos, é: como pode acontecer que 2 pessoas na mesma circunstância, passando pelas mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, de repente um se converte e o outro permanece e morre nos seus pecados? Por que que o mesmo sermão que foi ouvido, de repente um ouviu com tanta indiferença, enquanto o outro foi motivado a orar e buscar o Senhor Jesus? Por que que o mesmo evangelho foi ocultado de um homem e revelado para o outro homem? E todas essas perguntas são perguntas que a gente não consegue responder. Apenas nós sabemos que isto aconteceu desta forma, como está registrado na Sagrada Escritura. Não tem como negar. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina também é sermos humildes diante do Senhor. Uma vez que nós não podemos explicar o que realmente aconteceu, mas nós podemos usar as mesmas palavras que certa vez Jesus usou, lá em Mateus capítulo 11, no verso 25 e 26, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. A resposta é que Deus quis dessa forma, revelar para um e ocultar do outro. Por quê? Não sei. Deus sabe, porque Ele decidiu salvar um e não salvar o outro. E o nosso dever, queridos, é tão claro diante de tudo isto, um fato que a gente não pode omitir. Deus toma a sua decisão. Agora, isso não nos isenta da responsabilidade
de alguém simplesmente dizer: então, se Deus quiser me salvar, Ele me salva, e se Ele não quiser me salvar, não tenho nada o que fazer. Também não é assim que funciona. Porque as Escrituras também nos diz que nós precisamos nos apegar aos meios de graça que Deus concedeu para o nosso bem. Uma coisa é certa quando nós lemos as Escrituras, que a oferta do Evangelho é gratuita, ela é ampla e ela é geral. E nós precisamos ter a disposição de entender a vontade de Deus que é expressa nas Escrituras. E nós precisamos procurar estas verdades com todo o nosso coração. A soberania de Deus jamais anula a responsabilidade do homem. Um dos ladrões desses criminosos foi salvo. Para quê? Para que nenhum pecador se sinta desesperado achando que não há salvação para ele. Mas só um foi salvo, para que também ninguém tenha a presunção de achar que no fim todo mundo vai ser salvo. E a segunda coisa que nós vamos notar, a primeira é a soberania de Deus em salvar as pessoas, mas a segunda coisa que nós entendemos nesse texto é o imutável caráter do arrependimento para a salvação. Arrependimento este concedido pelo Espírito Santo de Deus. Isso precisa ser frisado, queridos, porque é um assunto que frequentemente é esquecido nessa história aqui. Todo mundo acha a história muito bonita, né? De um que ali se arrependeu e o outro não. Mas a verdade, queridos, é que a gente precisa entender essa questão do arrependimento. Porque muita gente, quando olha para esse texto, fica pensando que, bom, eu posso ser salvo na hora, uns momentos antes de eu morrer. É verdade? Sim e não. Porque nós precisamos considerar todos os aspectos que envolvem a salvação da nossa alma. Muitas pessoas, infelizmente, não levam em conta as evidências que estão muito bem declaradas aqui sobre o verdadeiro arrependimento que um desses homens manifestou através de suas palavras antes dele morrer. E eu quero aqui estudar com vocês brevemente as evidências do verdadeiro arrependimento deste homem. E o primeiro aspecto que é notável aqui do arrependimento deste criminoso foi a sua preocupação com a sua atitude ímpia, bem como a atitude ímpia do seu companheiro em insultar o Senhor Jesus Cristo. A gente vive num mundo, queridos, e principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas blasfemam de Jesus. A gente vê a cada carnaval como as pessoas insultam o Senhor Jesus Cristo em seus enredos. E para muita gente, ou para a maioria das pessoas, isso é normal. É só uma festa, é só uma canção, é só uma brincadeira, ou não. Mas a grande verdade é que quando este homem, ele cai em si, e se arrepende da sua atitude, a primeira coisa que ele reconhece que é uma atitude ímpia, blasfemar contra o Senhor Jesus Cristo, insultar o Senhor Jesus Cristo. Veja o que este homem diz para o seu companheiro que estava ali crucificado também. Ele diz: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Porque esse homem agora fala de temor a Deus. Veja, faltava apenas algumas horas para este homem morrer.
Ele sabia que ele ia morrer ali, não tinha como escapar. E ele sabia então que faltava poucas horas para ele chegar diante do justo juiz e dar contas da sua vida. E é exatamente isto, queridos, que vai acontecer com toda a humanidade. Todos hão de comparecer diante de Deus um dia, para dar contas da sua vida. Crendo ou não crendo nisto, todos vão comparecer diante do Senhor. E isso encheu o coração deste homem de temor, encheu o coração deste homem de medo. E esse temor levou este homem a mudar a sua atitude e como também repreender o outro. O segundo aspecto que a gente percebe no arrependimento deste homem é que ele reconhece o seu próprio pecado. Quando ele diz para o seu companheiro: nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. As pessoas não gostam de ser chamadas de pecadoras. As pessoas não gostam e não querem reconhecer que muitos dos seus sofrimentos são consequência dos seus próprios atos. Mas este homem reconhece: nós estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. A coisa que a gente mais ouve das pessoas é dizer: eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Não é verdade? Mas este homem reconhece que ele tinha uma atitude errada durante toda a sua vida, porque durante toda a sua vida ele rejeitou os princípios da palavra de Deus, e agora ele estava sofrendo a consequência dos seus próprios atos, e ele reconhece isto: nós estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. O terceiro aspecto que nós notamos aqui é que ele olha para Jesus e ele sabe que Jesus é inocente de todas as acusações que está recebendo. Ele diz: mas este homem não fez mal algum. Este homem, ele disse: nós estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não merece o que ele está passando. E a pergunta é: então por que ele está passando por isto? E a Bíblia responde: porque ele estava nos substituindo. Ele estava recebendo o que os nossos atos mereciam. Jesus estava morrendo em nosso lugar. O quarto aspecto que nós vemos aqui no arrependimento deste homem é uma demonstração de fé no poder do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Veja, Jesus estava ali crucificado ao lado dele, mas ele olha para aquele homem. Esse criminoso olha para Jesus e vê um homem que estava agonizando, sofrendo terrivelmente, pregado naquela cruz. Mas este Jesus, para quem este homem estava olhando, tinha acabado de orar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Provavelmente, queridos, isso impactou a vida daquele homem. Ele estava insultando Jesus, mas de repente ele ouve Jesus dizendo: Pai, perdoa este homem. É lógico que Jesus não citou isto, mas está implícito. Jesus está dizendo: perdoa este homem que está me insultando.
Perdoa esses soldados que me pregaram nessa cruz. Perdoa essa multidão que está gritando para que eu seja crucificado, para que eu fosse crucificado. Perdoa. E ali então ele reconhece, esse criminoso reconhece que Jesus é Deus, que pode perdoar pecados. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Salvador, que Jesus estava morrendo ali para poder salvar as pessoas. E ele reconhece que Jesus é o Rei, porque ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O quinto aspecto do arrependimento deste homem foi a oração que ele fez, quando ele se rendia completamente a Jesus. E ele clamou ao Senhor Jesus, que estava ali sendo crucificado para fazer justamente expiação pelos pecados. Este homem reconhece Jesus e ele clama e ele faz uma oração para Jesus. E o sexto aspecto do arrependimento deste homem foi a sua humildade, porque ele implorou para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no reino. Ele não pediu nada grandioso para Jesus, ele não pediu um lugar de honra no reino do Senhor. Ele simplesmente disse: Senhor, se lembra de mim. Ele se lança completamente na graça maravilhosa do Senhor para salvá-lo, e ele pede apenas que Jesus se lembrasse dele. No seu coração ele dizia: se o Senhor somente se lembrar de mim, isto já será o suficiente. Então veja, queridos, nós vemos aqui 6 aspectos que sempre devem acompanhar o verdadeiro arrependimento. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui, que o tempo daquele homem era muito curto. Ele tinha apenas mais algumas horas de vida para apresentar evidências de uma verdadeira conversão. Mas o que a gente nota em suas palavras é que ele utilizou bem este tempo. E aí a gente fica pensando, queridos, que poucas pessoas na hora da morte têm apresentado evidências tão claras de um arrependimento. E nós precisamos tomar cuidado para que o nosso arrependimento realmente tenha evidências, que o nosso arrependimento não sejam simplesmente palavras vazias saindo dos nossos lábios. Em Mateus capítulo 3, verso 8, diz que quando João Batista estava batizando as pessoas, muita gente chegou perante ele para ser batizada. E João então repreendeu aquelas pessoas dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Vocês acham que é somente com palavras que vocês serão justificados diante de Deus? E João então diz no verso 8: produzir fruto próprio de arrependimento. E Paulo teve esse mesmo entendimento lá em Atos capítulo 26, no verso 20, quando ele estava respondendo para o rei Agripa a respeito do porquê ele pregava o evangelho. Ele respondeu assim: anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. O arrependimento, ele é acompanhado de atitude. Infelizmente, milhares de pessoas estão partindo deste mundo abraçados com uma mentira, que na última hora pede perdão para Deus. Muitos imaginam que vão ser salvas na última hora, porque este criminoso foi salvo na última hora. E muitos pensam que no final o Deus de amor vai salvar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
Em Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 8, as Escrituras dizem assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não é o último dia, é agora, quando nós estamos ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é importante nos lembrarmos que nenhum de nós, sabemos qual será o último dia da nossa vida e quando será a nossa última oportunidade para nos arrependermos. E por causa disso, muitos se esquecem que para serem salvos precisa haver um sincero arrependimento, assim como foi daquele criminoso que de fato se arrependeu e por isso ele foi salvo. Veja, em Lucas capítulo 13, verso 3, Jesus disse o seguinte: pensais que os galileus, por terem sofrido estas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Então veja, queridos, sem o verdadeiro arrependimento, não haverá perdão de pecados. Então, uma outra coisa que nós precisamos entender é que o tempo é muito curto. O tempo passa muito rápido. E o conselho que nós temos das Escrituras é para não perder tempo, mas utilizarmos bem o tempo. Por isso a Bíblia diz, o dia que se chama hoje. Porque quanto mais perto nós estivermos da morte, queridos, mais nítidas precisam ser as evidências de que nós de fato temos nos arrependido. E nós podemos dizer com toda a segurança que nada é mais insatisfatório do que um arrependimento deixado para a hora da morte, porque talvez não dê tempo. Talvez a gente rejeite tanto que não tenha mais oportunidade. E a terceira coisa que nós percebemos tão claramente nesse texto é o admirável poder e disposição do Senhor Jesus Cristo para salvar os pecadores. Em Hebreus capítulo 7, 25, diz que Jesus pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus pode perfeitamente salvar qualquer um. E quando a gente lê as Escrituras, e se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar talvez um exemplo mais notável do que o poder e a misericórdia do Senhor Jesus para a salvação de alguém, do que foi a salvação deste criminoso. A ocasião em que este homem foi salvo era a hora de maior fraqueza, vamos dizer assim, do Senhor Jesus. Como nós já falamos, Jesus estava agonizando, pregado na cruz. Mas mesmo nesta circunstância, Jesus ouviu e respondeu à súplica daquele pecador e abriu as portas da eternidade para ele. E com certeza, queridos, isso é uma demonstração do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não disse para aquele homem, agora não dá. Ele nunca diz, agora não dá. Ele está sempre pronto para atender a oração de alguém.
Ele está sempre pronto para acolher alguém. Este homem que as Escrituras mostram aqui que foi salvo pelo Senhor Jesus, era um pecador ímpio, que estava às portas da morte. Sua vida passada não tinha nada que o recomendasse para Deus. Não havia nenhuma dignidade nele na situação presente, exceto esta oração tão humilde que ele fez diante do Senhor. E se olhasse para o futuro, o que este homem tinha para oferecer para Deus? Ele iria morrer em poucas horas. Mas mesmo assim, ele foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo e recebeu um perdão incondicional. Porque as Escrituras dizem lá em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos capítulo 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E com certeza, queridos, isto foi e é uma grande demonstração da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nos ensina algo muito importante, que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, somente pela obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário, e não resulta de obra nenhuma. Este criminoso arrependido é a prova disto. Ele teve literalmente, queridos, ele estava literalmente com suas mãos e pés cravados na cruz, e então ele não podia fazer nada, não podia realizar nenhuma obra. Mas apesar disso, ele foi salvo pela infinita e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e recebeu ali a segurança do perdão dos seus pecados. E outra coisa que a gente entende aqui é que os sacramentos, as ordenanças, como o batismo, como a ceia, como o frequentar a igreja, não são absolutamente necessárias para a salvação. E este homem é a prova disto. O batismo não salva, a Santa Ceia não salva, o frequentar uma igreja não salva, só Jesus salva, por sua graça maravilhosa. Mas a gente tem que entender algo, que estas coisas não são desnecessárias na vida cristã. Elas não são necessárias para a salvação. Este homem é a prova disto. Ele não foi batizado, ele nunca participou de um culto, ele nunca tomou a Santa Ceia, mas ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, e por isso ele foi salvo. Mas convém frisar isto, queridos: somente quando uma pessoa não pode receber os sacramentos e as ordenanças por um motivo que de fato a impeça. Caso contrário, a pessoa que deixa de participar dos sacramentos e das ordenanças está em rebeldia e desobediência aos mandamentos tão claros das Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia diz, e o próprio Senhor falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E quando ele estava ali na mesa instituindo a ceia, ele diz: fazei um mandamento, fazei isto em memória de mim. E a Bíblia é tão clara quando diz:
não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então veja, estas coisas não são necessárias para a salvação, mas quem pode fazer e não faz, está em desobediência, e desobediência é pecado. Então essas verdades, queridos, precisam ser guardadas no mais profundo do nosso coração, porque as Escrituras de Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda, e o caminho da salvação também é sempre o mesmo, nunca muda. Jesus, que salvou este homem lá na cruz, continua salvando todos aqueles que humildemente se achegam a Ele. Então o que nós aprendemos aqui, queridos, que há esperança para o pior dos pecadores, se ele tão somente crer e se arrepender e clamar pelo Senhor Jesus Cristo. E por último, nós vamos entender nesse texto quão próximo da glória e do descanso eterno está o cristão que está chegando ao fim de sua vida terrena. Veja, o Senhor Jesus disse a este criminoso arrependido em resposta à sua oração: hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra hoje é muito significativa, porque mostra que no exato momento da morte do cristão, sua alma entra num lugar de segurança e felicidade. Esse texto deixa muito claro, queridos, que para chegarmos à nossa morada final, não haverá uma demora misteriosa, um tempo de suspense, um tempo no purgatório ou em algum outro lugar parecido. A Bíblia deixa claro, o Senhor Jesus deixou muito claro aqui, não há nada entre a morte e o estado de recompensa. No momento em que o cristão dá o seu último suspiro sobre essa terra, ele vai direto para o paraíso. No dia em que o cristão parte deste mundo, ele estará para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. É como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 23: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Então nós devemos nos lembrar desses fatos, quando falece um ente querido, quando falece um dos nossos irmãos em Cristo. Na verdade, queridos, a gente não devia se entristecer por causa daqueles que partem, porque na verdade, enquanto nós ficamos tristes aqui, eles estão se regozijando na presença do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui derramando lágrimas de lamentações em seus funerais, eles estão seguros e felizes, desfrutando do paraíso com o Senhor. E acima de tudo, queridos, como verdadeiros cristãos, nós devemos olhar para a frente e não termos medo de morrer, porque morrer em Cristo é algo solene. Se nós temos vivido com Jesus e temos vivido para Jesus, não precisamos ter medo de que o dia da nossa morte será um dia de grande lucro, como disse Paulo em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto estou neste mundo, vivo para Ele, vivo por Ele, vivo por causa dEle, vivo para a glória dEle. E quando eu morrer, isso vai ser um lucro enorme, porque vou desfrutar da glória eterna com o meu Senhor. E para terminar essa meditação, queridos, eu quero terminar com as palavras de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que eu quero terminar com essas palavras? Justamente por causa dessa frase que Paulo usa aqui: fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Veja,
Aquele criminoso na cruz, ele pede para que Jesus, em algum tempo remoto, ele diz: Senhor, quando o Senhor estiver lá, dá uma folguinha, não sei se o Senhor tem muita coisa para fazer lá, mas no momento que o Senhor estiver mais tranquilo, lembra de mim. E Jesus responde: hoje você estará comigo no paraíso. O homem pensava: em algum tempo. E Jesus diz: não é daqui a algum tempo, é hoje. O homem pede simplesmente para ser lembrado. E Jesus diz: não somente me lembrarei de você, mas você vai ficar do meu lado no paraíso. E a última coisa, queridos, é que Jesus diz que este lugar não é qualquer lugar, é o paraíso, que Jesus já havia dito em João capítulo 14, na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai. Em outras palavras, Jesus disse para aquele homem que pensava: em algum tempo no futuro, lembra de mim. E Jesus disse: hoje você vai estar do meu lado na casa de meu Pai. Ele faz muito mais do que nós podemos pensar ou pedir. Por isso, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É por isso que, a exemplo daquele ladrão, daquele criminoso, hoje nós nos rendemos a Ele. E esse é o convite que eu te faço: renda-se hoje, porque, como diz uma canção, amanhã pode ser muito tarde. Se ouvires a voz dele hoje, não endureça o seu coração. Meu querido irmão, não deixe para viver o cristianismo na última hora da sua vida. Eu sei que nós vivemos num mundo corrido, mas nenhum tempo é tão precioso como o tempo que nós passamos na casa de Deus adorando o Senhor, que morreu de uma forma tão cruel naquela cruz para nos salvar. E disse para aquele criminoso que nada tinha para oferecer, assim como diz para nós que não temos nada a oferecer para Ele, que nós estaremos para sempre com Ele na casa do Pai. Então, viva para Ele. Viva para Ele. Porque a este mundo nada trouxemos, deste mundo nada levaremos, a não ser as obras de arrependimento que temos diante dele. Foi a única coisa que este homem, este criminoso tinha: obras de arrependimento. É a soberania de Deus que salva um e não o outro, mas o Senhor olha para as obras de arrependimento. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e pensasse sobre essas verdades das Escrituras Sagradas. E assim como aquele criminoso que se arrependeu, ele fez uma oração a Jesus. Que nesta manhã você faça uma oração ao Senhor, clamando e esperando pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcance nesta manhã. Que o Teu Espírito realize a Tua obra em cada coração. Que o Teu Espírito nos convença do pecado, do juízo. Que o Teu Espírito nos conduza de fato a Jesus Cristo,
para a nossa salvação. Que não sejamos cristãos nominais, mas que sejamos de fato cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, que vivem um cristianismo verdadeiro, baseado na Sagrada Escritura. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia e manifeste graça sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus.